Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao tutorial aula de número 2. Neste vídeo eu vou ensinar como utilizar a plataforma da Binomo, onde vocês terão que inserir as operações e sinais que serão passados no nosso grupo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, a conta demonstrativa, mas caso eu queira alternar para a conta real, é só clicar em cima do valor aqui de 4.000 e escolher a opção de conta real, né? No caso, essa conta eu abri agora, pelo tutorial anterior, eu vou deixar aqui em conta demo. O funcionamento é o mesmo, tá? No canto esquerdo aqui, próximo do nome da Binomo, tem um botão do maisinho. Aqui você tem a lista de ativos disponíveis para estar negociando, de acordo com os sinais que são passados. Por exemplo, que no grupo a gente passe um sinal aqui de uma paridade do Forex, vocês procurarão aqui nesse botãozinho do mais, tá? E atenção ao payout, o que significa isso? É o retorno que aquela moeda, que aquela paridade, que aquele ativo vai lhe dar conforme dê certo a operação. Então, se a operação dê certo aqui, por exemplo, no AUD JPY, eu vou ter um retorno aqui de 70% dentro de uma expiração de 1 a 5 minutos e de 80% dentro de uma expiração de 15 a 60 minutos. Então, atenção ao payout. Nunca executar ordens com payout abaixo de 70%. Tá? Por quê? Porque não compensa no fim das contas se você pegar aí um retorno de lucro muito baixo, muito mais baixo, né, do que 70%. Então, quando a gente passar uma oportunidade no grupo, por exemplo, no AUD JPY, é só vir nessa janelinha, como eu mencionei anteriormente, escolhe o ativo, clica nele, automaticamente vai ser aberto o gráfico deste ativo. No canto direito superior, você tem aqui o valor a definir, fica a critério aí frente ao saldo de cada um, a gente vai ver isso melhor na aula de gestão, mas o recomendável é 1% por operação, então se eu tenho aqui R$4.000, eu vou estar arriscando R$40 por operação. Tá? É só um exemplo, então eu clico aqui, defino o valor que eu quero investir nessa operação, e eu tenho aqui embaixo a informação do payout, do retorno aqui do lucro esperado. Então, se é 70%, ele vai somar o valor investido mais os 70%, então eu vou ter aí um total de R$68. Temos logo abaixo aqui dois botões. O verdezinho aqui para cima é o famoso call, ou comprar. O vermelho é o put, ou vender. Então, a partir do momento que passarmos os sinais na sala, vamos passar os sinais da seguinte forma. Vamos falar o nome do ativo, como eu falei, por exemplo, o AUD JPY. Vamos falar o horário da entrada que deve ser feita essa operação. Então, por exemplo, que a gente coloque essa operação para ser realizada às 16h45. E vamos falar se é call ou put, se é compra ou venda. E vamos falar sobre a expiração, se é de 5 minutos, se é de 30 minutos ou de 60 minutos, e por aí vai. Então, por exemplo, as informações são essas aqui. Eu tenho AUD JPY, put, expiração 5 minutos às 16h45. Então, eu escolho o ativo, então já está aqui em AUD JPY. O payout está de acordo, 70%, às 16h45. Tá? Então, começa às 16h45, então quando estiver próximo aqui das 16h45, se é 5 minutos, eu vou colocar a hora mais 5 minutos. Então, eu vou colocar a expiração para 16h50, tá? Isso eu defino aqui abaixo do valor. Então, eu coloco 16h50 e fica definido como a expiração de 5 minutos. Se eu deixar, por exemplo, agora são 16h40 e deixar 16h45, percebam aqui na parte superior à esquerda, né, o tempo restante, então ainda falta aqui 4 minutos para troca, né, de candlestick, de barra, para expirar essa operação. Então, se eu tivesse entrado às 16h40, né, com a expiração para 16h45, significa que seriam 5 minutos de expiração. O gráfico que vem configurado aqui na plataforma é um gráfico de 5 segundos, então é só vocês clicarem aqui abaixo. Nesta janela aqui abaixo das duas barrinhas tem aqui 5S, clica nela e define para o time de expiração em que for passado os sinais. Então, se é de 5 minutos, eu vou deixar aqui em 5 minutos. Vou colocar aqui uma expiração
por exemplo, de 4 minutos, tá? Então, começando às 16h41, 16h42, na verdade, com a expiração para 16h46, é uma operação de 4 minutos, eu vou investir R$ 40 e vou escolher a opção call, ou seja, compra. Desta forma, ao finalizar o tempo restante aqui, o preço ele deve estar acima do preço de entrada para que eu venha a obter lucros. No botãozinho aqui embaixo, ó, de mais e menos, é a lupa, é para aproximar o gráfico, né, aumentar o zoom de um gráfico. Então, se o preço estiver acima do meu ponto de entrada, tá, onde está aqui a setinha do 40, esse é o meu ponto de entrada. Se o preço estiver acima, ele vai me mostrar aqui o rendimento previsto, né, de 40 mais 70%. Fala, galera, voltando aqui a operação, falta aproximadamente 10 segundos para encerrar. Então o preço ele está aqui beijando a região em que eu entrei. Pronto, operação em lucro, R$ 68,00. Então eu já tenho agora 4.028. Só atenção, galera, aos horários, né? Porque o time aqui de expiração, ele só vai estar disponível aproximadamente aí 30 segundos antes de efetuar a operação. Então quando estiver faltando 30 segundos para efetuar a operação, ele vai estar disponível aqui na janela de hora. E entrem na operação faltando aí aproximadamente 5 segundos, tá? 5 segundos já é o suficiente. Então, para não ficar aqui pendente em relação ao intervalo de 30 segundos, aguardem faltar aí 30 segundos, né, para executar a operação e vai aparecer aqui disponível o horário, o tempo de expiração. Então, se eu quero uma expiração aí de 5 minutos entrando às 16h50, como exemplo, daqui a pouquinho, ó, já está disponível às 16h55, né? Então, eu já clico aqui em 16h55, mas só deixo para efetuar a operação quando faltar aqui aproximadamente 5 segundos, tá? Então, faltando 5 segundos, eu efetuo a operação. Agora, vamos falar em relação ao martingale. O que é o martingale? O martingale é quando uma operação dá errado, a gente entra com o dobro do valor 5 minutos depois. Na verdade, assim que expira a operação, assim que a operação dá prejuízo, a gente já executa a próxima, né? Que na verdade é o seguinte: vamos pegar aqui o Audi JPY e fazer uma operação de compra. Então eu fiz uma operação de compra aqui de 1 minuto, né, no Audi JPY. Caso essa operação dê errado, ele vai automaticamente debitar do meu saldo. Eu já deixo aqui, como eu investi 40, né, na primeira entrada, eu já deixo um valor dobrado de 80 engatilhado e já coloco a expiração para os próximos 1 minuto. E aí eu clico novamente em comprar quando finalizar a primeira operação. Então finalizou a primeira operação, né, eu já engatilho, já deixo engatilhado o valor para executar o meu martingale. Então se eu entro às 16h50 com expiração para as 16h55 e às 16h55 a operação dá errado, eu vou entrar agora com a expiração das 17, ou seja, de mais 5 minutos com o dobro do valor. Então, isso que é o martingale. Na nossa sala de sinais, a gente utiliza entre 1 a 2 martingales. Então, se você entra com 40 e vai ter que entrar com 80, na próxima você vai ter que entrar aí com aproximadamente 160, ou seja, o dobro do valor do primeiro martingale. E isso aumenta a nossa probabilidade de lucros, tá? Então é isso, galera. Espero que todos tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.